Ó, na hora que eu fui fazer o item D e o item C, eu usei dados errados desse anterior, né? Então vamos lá. Qual era o valor da carga aqui? 5 vezes 10 na menos 6. E na D? Menos 6 vezes 10 na menos 5. Show. Está dividindo, vai passar multiplicando, né? Com esse novo dado, 5 vezes 1,08 vai dar 5,4. 5,4. E 10 na 6 com 10 na menos 6 dá 10 na 0, que é 1, né? Ficou até mais bonitinha a resposta. 5,4. É uma aproximação, porque eu extraí a raiz aproximadamente, mas é uma ótima aproximação. E aqui então ficaria, o menos 6 está multiplicando, o menos 6 passa dividindo, vai ficar com uma energia negativa mesmo, menos 6 vezes 1,53. 6 vezes 1,5 é 9, então vai dar 9,18. Menos 9,18. 10 na 7 com 10 na menos 5, 10 na 2. Então a energia potencial elétrica ficaria menos 918 joules. Muito bem, obrigado pela correção. Muito importante isso. Esse aqui foi da questão anterior que a gente tinha passado. Muito bom. Pessoal, olha só. Quando eu comecei a eletrostática com vocês, eu fiz alguns comentários sobre as linhas de campo, também chamadas de linhas de força. E hoje eu queria fazer mais alguns comentários, quase finalizando as propriedades das linhas de campo ou linhas de força. Então presta atenção, porque eu não tenho isso decorado na minha cabeça, tá? Isso que eu vou falar agora para vocês. Quando eu preciso dessa informação, eu dou uma pensadinha e obtenho ela na hora. Porque deixar ela decorada na minha mente ocuparia muito espaço, além de ser desagradável. Eu odeio decorar as coisas. Então eu prefiro raciocinar, e quando eu precisar me lembrar de algo, eu uso o raciocínio para obter o algo. Dá uma olhada. Até agora o que eu te falei? Que as linhas de campo nascem nas partículas positivas, nunca se cruzam, representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na linha de campo, morrem nas partículas negativas, ou seja, né, é um campo de aproximação nas partículas negativas. Isso é o campo elétrico no entorno de uma partícula positiva isolada. Isso aqui é o campo elétrico no entorno de uma partícula negativa isolada. Quando eu botava uma positiva próxima à negativa, o campo elétrico ficava deformado já ali. Muita gente acha que isso aí é um delírio do físico maluco. Não é, tá, gente? No laboratório a gente consegue medir essas linhas, desenhar as linhas no laboratório. Vai fazer isso, se for para alguma exata, vai fazer isso no laboratório. Bem divertido. Se eu abandonar uma partícula positiva na linha, ela obedece a linha. Uma partícula negativa desobedece a linha, vai no sentido oposto. E aí da cinemática a gente sabe, né? A única explicação para a partícula seguir essa linha é que a força que atua nela é tangente à linha. Ou seja, aqui a força já seria assim, aqui a força já seria assado. A força elétrica é sempre tangente à linha de campo. Então, até agora a gente só falou isso. Nascem nas partículas positivas, morrem nas negativas, jamais se cruzam, representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na linha. Quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. Então aqui o campo é mais intenso do que aqui. Se eu fizer dois pontinhos ali, né, pontinho A e pontinho B, no ponto A o campo elétrico é mais intenso que no ponto B. Tenho poucas coisas ainda para te falar de linhas de campo. Linhas de campo elétrico ou linhas de força elétrica. Vamos aos detalhes novos. Uma ideia que eu acabei de passar de potencial elétrico, vê se tu concorda comigo. Vamos pegar uma partícula positiva para analisar aqui, ó. Uma partícula positiva para analisar. Se eu fosse calcular o potencial elétrico a uma certa distância dela, eu usaria essa fórmula. E aí imagine que eu calculo o campo elétrico aqui, ó, o potencial elétrico aqui, e depois o potencial elétrico ali, e depois ali, e depois ali, ali, tudo a uma mesma distância. O que eu ia perceber calculando o potencial elétrico nesses pontos todos?
vão dar o mesmo resultado, porque potencial elétrico é uma grandeza escalar, a carga geradora é essa carga positiva, o K é a constante eletrostática famosa, e a distância é igual para todos os pontos. Então vai haver uma esfera em volta da carga, onde o potencial elétrico é todo o mesmo. Por exemplo, 20 volts. Eu desenhei um círculo, na verdade, mas seria uma esfera, né? Porque tem um ponto aqui, uma mesma distância que esse para cá, para fora do quadro aqui também. Então seria importante tu conseguir perceber que vai ter uma esfera na qual os potenciais elétricos são todos iguais. Isso é uma superfície esférica, que vai ganhar o nome então de superfície equipotencial. Equi de igual, potencial de potencial. Se eu fosse fazer um estudo um pouco mais longe da carga, eu perceberia que tem uma região lá com 10 volts, menor potencial. Por que diminuiu o potencial elétrico? Porque a distância aumentou e é inversamente proporcional à distância. E aí depois teria uma superfície potencial de 5 volts e assim por diante. Se eu for desenhar as linhas de campo como a gente estava fazendo antes, ó, o que eu perceberia? Eu perceberia primeiro que as linhas de campo são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais, sempre, e que as linhas de campo apontam para a região de menor potencial elétrico. Então, além daquelas propriedades que eu acabei de revisar com vocês, duas outras propriedades sobre as linhas de campo que eu quero escrever na próxima aula. Apontam para a região de menor potencial elétrico, sempre. São sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Aí estamos quase com um quadro de propriedades das linhas de campo completo. Tá? Então, a única coisa nova da aula de hoje foi esse finalzinho. O resto foi exercício para sedimentar o conhecimento. Vamos que vamos! Valeu, galera. Obrigado pela atenção.